Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Dizia: o reino dos céus a que se assemelha e com que o compararei? Assemelha-se ao grão de mostarda que o homem toma e planta no seu horto. Ele germina, cresce e se torna árvore grande em cujos ramos pousam os pássaros do céu. Lucas 13, 18 a 19. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Rico, dá o teu supérfluo, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais, desprender-se do supérfluo em prol dos necessitados. Sugestão para sua prece diária: prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática do desprendimento dos bens materiais. Graças a Deus, elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que consigamos combater em nós o egoísmo, o apego aos bens materiais, afastando-nos de toda a ideia materialista que nos afasta de Ti. Que possamos, Jesus, a cada dia desenvolver em nós as virtudes da fraternidade, da bondade, da benevolência. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã, a partir das 8 horas, nós teremos em nossa casa espírita as atividades relacionadas à campanha de fraternidade Alta de Souza. E no final da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, transmitido para o YouTube de nossa casa espírita. Amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que nós damos início ao tratamento espiritual. Então, se você anda entristecido, deprimido, com ideações suicidas, anda se automutilando, se você está envolto nos vícios das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, do sexo, se você tem grandes dificuldades no seu relacionamento, brigas constantes entre o esposo e a esposa, entre filhos, entre pais e filhos, dificuldades no seu ambiente de trabalho, que tal você fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, a partir das 8 horas, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita. E aí você pode iniciar o tratamento. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Ou deixe suas mensagens, suas impressões em nossas redes sociais. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então vamos para mais uma mensagem referente à parábola do bom samaritano. Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele? Disse-lhe Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. Lucas, capítulo 10, versículo 37.
em nossos caminhos. Revisando a parábola do samaritano, lembramo-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Os que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio. Os que forjaram algemas para o amor, transformando logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência. Os que desertaram do trabalho e tombaram em penúria. Os que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmos nas depressões da culpa. Os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores e, tentando fugir das próprias responsabilidades, se precipitaram em despenhadeiros de alucinação e loucura. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e estiraram-se no desânimo à beira do suicídio. Os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram, revoltados, sobre pedras da angústia. E aqueles outros que tateiam a lousa nos parques da saudade, perguntando pelos entes queridos que a morte lhes arredou da convivência, a carregarem o coração encharcado de lágrimas. À frente de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te para compreender e servir. Determina a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo de trabalho e passam, de longe, com receio de serem incomodados, e aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver. Recordemos o samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar. E conforme a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Viajor, da editora IDE, capítulo 1. Meus amigos, o Emmanuel, a cada dia, ele vai nos esclarecendo e mostrando para cada um de nós a necessidade que nós temos de nos modificar, de fazer a reforma íntima, de nos empenhar no serviço do bem. E todos nós estamos suscetíveis a precisar um do outro. E me recordava aqui de um texto do livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, de uma senhorinha que sempre se preocupou em fazer o bem, apesar de dizer que não acreditava em Deus. E ela fazia o bem sempre. Ao retornar à pátria celestial,
desencarnando-se, ela foi recebida por todos aqueles para com aqueles que ela foi auxiliando na sua existência física, aqueles que a antecederam. E ela falou: "Gente, mas por que que vocês estão me acolhendo assim? Eu não acredito em Deus, eu não fiz nada para merecer ser tratado assim". Aí ela percebeu que tudo bem que ela tinha feito, agora ela estava sendo amparada no plano espiritual. Ou seja, nós podemos ser beneficiados por aqueles que nós estamos beneficiando ou que temos a oportunidade de beneficiar. No momento oportuno, esses também irão estender a mão em nossa direção, sendo os samaritanos, né? E também há um relato no livro Madre Teresa, do Robson Pinheiro, que quando Madre Teresa retorna à pátria celestial, ela se encontra num ambiente com um tapete vermelho por onde ela ia passar e luzes estavam irradiando em direção a ela. Quando ela olha ao lado, eram todas as pessoas que ela havia auxiliado lá na região que ela morava. Que do coração desses irmãos irradiavam luz. Então, meus amigos, todos nós podemos auxiliar, como nós vimos no texto da agenda da reforma íntima do dia de hoje, né? E que nós podemos auxiliar sempre, basta que a gente queira auxiliar. E muitas vezes nós temos dificuldades de auxiliar por timidez, por a gente não conhecer as pessoas para com as quais a gente pode auxiliar. Então, podemos procurar as casas espíritas ou outros grupos religiosos que geralmente esses grupos religiosos, sejam os católicos, os evangélicos, eles têm também a lista de pessoas que os procuram, o cadastro dessas famílias, assim como nós também temos. E aí, essas famílias podem ser auxiliadas. Então, se você tem alguma coisa, tem roupas, cama, berços, roupas de criança, é só entrar em contato conosco ou levar à casa espírita no dia de reunião pública, no dia da triagem ou no dia da desobsessão, é só levar, né? Aí você já conhece os trabalhos da casa espírita, ou ir no sábado pela manhã, que é o dia da evangelização, levando aquilo que você quer doar. Então, é uma maneira que você tem de auxiliar aqueles irmãos que precisam, porque nós não vendemos, nós não fazemos bazar com as roupas que são doadas à casa espírita. Elas são doadas para as famílias carentes. Então, meus amigos, nós podemos auxiliar sempre, de qualquer maneira. Você pode falar: "Ah, eu tenho uma profissão X, o que que eu posso auxiliar?". Se aquela profissão não tem nada a ver, entre aspas, aí, com algumas atividades da casa espírita, você pode auxiliar no corte de legumes, da sopa, né? Ou se você mexe com algum tipo de... Pode estar auxiliando em construção de projetos para auxiliar, e assim por diante. Então, tem muita coisinha que podem ser realizadas, basta que a gente procure e a gente se coloque a serviço, tá bom? Então, que essas mensagens do Emmanuel, que até amanhã a gente vai estar trabalhando o tema do bom samaritano, a gente consiga, de fato, buscar dentro da gente o que que nós podemos auxiliar para que o outro possa sentir-se melhor, né? Então, busquemos ser samaritanos bons, né? Ser pessoas boas no dia a dia. Muito bem, meus amigos, vamos fazer prece, encerrando esse momento nosso aqui.
Graças a Deus. Bondoso Jesus. Nós queremos, nesse instante, pedir pela paz no íntimo de nós, pela paz nas famílias, pela paz nas nossas cidades, no nosso país, e também a paz em todos os demais países e nações. Amado Mestre Jesus, olhe também por todas aquelas pessoas que estão sendo atacadas pelas guerras, por aquelas famílias em que estão perdendo seus entes queridos, seus filhos estão sendo mutilados, seus avós desencarnando, soterrados, ou em fuga e atraindo doenças. Que esses irmãos, Jesus, possam receber a proteção dos seus anjos protetores, os que estão desencarnando possam ser acolhidos na pátria celestial pelos irmãos dedicados ao bem. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.